Olá, somos alunos do curso de Engenharia de Produção da Moca. O nosso TCC é composto pelos alunos Antônio Dilma Miranda, Luiz Guilherme Guizo Munhoz, Renan Del Bianco, Rodrigo Zanella de Freitas e Thiago Pilão Rossi. O tema é Gestão de Estoque e Análise Econômica. A empresa selecionada é a GR LED, que atua há 10 anos no mercado, 6 anos no mercado de LED e tem um foco em inovação e em lâmpadas de alta potência. Tem como clientes a Globo, a Mil, BR, a Petrobras, a Fast Shop e dentre outros. A marca GR LED é de propriedade da empresa GRPV e atua na comercialização de produtos de iluminação de LED. Aqui abaixo, alguns exemplos de produtos que eles comercializam e a linha do tempo da empresa. Foi fundada em 2007, trabalhou com a TV digital também em 2007, aderiu ao LED em 2011 e realizou e começou em 2016 o processo de importação. Vamos falar um pouquinho do mercado de LED. Atualmente o percentual de utilização do LED no Brasil, ou seja, iluminação pública ou residencial, está próximo de 20% e cresce rapidamente. É uma tendência. Então a demanda é crescente, a concorrência é equilibrada porque os fornecedores estão surgindo agora. Tem também a questão ecológica, pois a lâmpada de LED, no custo-benefício a longo prazo, é 1000 vezes melhor do que a atual. Existe o baixo consumo, livre de gases, vida útil estendida, eficiência energética e também existe a possibilidade não só da produção nacional como internacional. A grande maioria dessas lâmpadas são produzidas na China e também aqui no Brasil, mas com uma gama de variações assim, enorme. 4 milhões de unidades de LED, 20 milhões de unidades de halogêneas, 85 milhões fluorescentes, tubulares, 200 milhões compactas e 250 milhões incandescentes. O objetivo do trabalho é desenvolver para a empresa GR LED uma melhor gestão do seu estoque e uma visibilidade das demandas futuras. Dessa forma, a mesma atuará no mercado de maneira mais atraente e significativa, obtendo assim vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Em paralelo, realizaremos também uma análise econômica do que foi levantado com relação à gestão do estoque, ou seja, é possível obter um estoque ideal frente aos dados analisados, de acordo com o meu fluxo de caixa, de acordo com a minha capacidade econômica. Esses dados serão demonstrados nos slides a seguir e nos dados em planilha de Excel. Nós recebemos da empresa a seguinte relação de dados. Então, produto, quantidade, valor faturado, a porcentagem e o período. O período que nós conseguimos observar da empresa foi de 2015 a 2017, mais especificamente em agosto. E para esses dados, inicialmente foi preciso realizar um ajuste de nomenclatura. Ou seja, nós tínhamos o mesmo item com nomenclatura diferente. Então, para você iniciar uma análise, é preciso primeiro padronizar os dados que você tem. Para isso foi feita uma limpeza desses dados, onde um espaço, uma vírgula, influenciava no resultado da análise. Dessa forma, nós categorizamos os produtos dentro de 8 categorias, do qual a gente consegue... Por que isso foi feito? Dentro de uma categoria é possível substituir os itens entre si. Então, se por exemplo eu tiver uma demanda da torre 12 watts e eu não tenho ela em estoque, eu consigo substituir pela torre 5, por exemplo. Então, esse é o motivo de nós termos feito a análise em cima das categorias. Bom, o próximo passo foi realizar a curva ABC, onde foi possível, dentro do critério selecionado, identificar os produtos A, B e C e trabalhar mais especificamente nos produtos que a gente tem mais interesse, ou que é mais interesse da empresa também. Após a curva ABC, realizamos as previsões utilizando o Crystal Ball. Então, aqui vocês podem ver por categoria o método de previsão e aí nós selecionamos de acordo com a divergência aqui, o erro. Então, o menor erro foi o critério de seleção. Outro critério de avaliação foi recuar os dados em 3 meses para poder comparar com o real. Então a gente previu, por exemplo, para
janeiro, fevereiro, março, só um exemplo aleatório, porque nós já tínhamos os dados reais para ver o quão boa essa previsão estava. Retomando aqui na curva ABC, nós utilizamos a mesma para determinar com mais assertividade os valores de custo, ou seja, para isso nós usamos as porcentagens de demanda. Com isso nós conseguimos determinar os valores de custo com base nessa porcentagem. Assim nós tivemos uma maior assertividade para os valores de custo. Isso para as categorias nacionais. Das categorias importadas foi feito de uma maneira diferente. Por quê? Por conta de ser o carro-chefe hoje da empresa. Elas foram feitas de forma individual. Isso foi utilizado para análise posterior, onde utilizamos o OptiQuest. Aqui nós temos a planilha do OptiQuest, a qual nós utilizamos. A princípio, a planilha ela era composta apenas por esses dados. Obtivemos uma análise melhor quando realizamos a fórmula do estoque de segurança, tanto para lâmpadas importadas quanto para as categorias onde são contidas as lâmpadas nacionais. No caso de todas as lâmpadas, nós utilizamos duas fórmulas para estoque de segurança. A primeira utilizada foi essa fórmula, onde nós temos a demanda média, utilizada por mês no caso, o desvio padrão, o tempo de reposição no caso de 2 meses, o nível de serviço para estoque de segurança utilizado de 95%, a constante Z. Com isso nós obtivemos o nosso estoque de segurança, no caso para essa lâmpada importada, foi de 444. Com isso nós estabelecemos o limite mínimo, o limite inferior, para quando o estoque chegar nesse nível ele fazer uma nova compra. Aqui em cima nós temos a ordem de custo dessa lâmpada, o custo de manter essa lâmpada, no caso nós utilizamos 1%, e o custo de vendas perdidas. Por ser uma lâmpada importada e ela tem um lead time de 2 meses, no caso o cliente, quando ele vem para comprar essa lâmpada e ela não tem estoque, a gente perde essa venda por conta do lead time. Essa planilha tem como objetivo estabelecer 2 parâmetros, que são os mais importantes no caso. A quantidade a ser pedida e o ponto de reposição das lâmpadas. Essa planilha também nos mostra o total de custo que foi gerado, com base em todos os meses que nós utilizamos como parâmetro. Nesse caso foram 10 meses. Aqui do lado nós temos o preço de venda desse produto. No caso para lâmpadas importadas, ela tem uma porcentagem maior. Aqui nós fizemos o preço de venda do produto vezes a soma da demanda. Isso nós fizemos para obter um lucro total, obtido em todo o período. Os únicos dados que a gente precisa alterar, que a gente precisa colocar no caso, são os dados de demanda. São os dados de demanda real que a empresa teve, no caso. No caso, como é uma lâmpada importada, e as vendas dela são mais atuais para a empresa, nós temos menos dados do que para as lâmpadas de categoria nacional. Fazendo essa parte de colocar os dados da demanda, a gente solicita ao OptiQuest para fazer 1000 simulações, no caso, com as restrições e as variáveis que a gente determinou. O objetivo que nós traçamos como parâmetro foi de minimizar o total de custo do período. Fazendo as 1000 simulações, nós obtivemos os 2 valores principais, que é o quanto a gente deve comprar toda vez que for necessário fazer um pedido, com base no que o OptiQuest nos dá, e também o ponto de reposição. No caso, ele foi o mesmo ponto de reposição do nosso estoque de segurança. Da mesma forma que nós fizemos aquela fórmula para o estoque de segurança, para nós termos um parâmetro melhor, fazer um comparativo, nós utilizamos essa outra fórmula mais simples para o mesmo estoque de segurança, onde nós necessitamos da demanda média e do tempo de reposição. No caso, demanda média foi de 126,1 e o tempo de reposição continua sendo os 2 meses. Com isso nós temos um estoque de segurança diferente daquela outra fórmula utilizada. Com isso nós pudemos determinar que a quantidade a ser pedida foi diferente daquela anterior e o ponto de reposição também foi diferente da anterior.
O motivo de nós fazermos o lucro total foi justamente para termos uma comparação de qual fórmula a ser utilizada melhoraria o lucro e, consequentemente, o custo de manter as peças ou de uma venda perdida, no caso. E nós podemos ver a diferença real aqui, olhando para o lucro total. No caso dessa, foi de 16.503,11. Já no caso dessa outra fórmula anterior utilizada, tivemos um lucro muito maior do que o esperado, 51.498,66. Bom, para as categorias nacionais, para as lâmpadas nacionais no caso, foi utilizado o mesmo OptiQuest, porém, como você pode ver, nós temos mais dados, pois temos um período maior de venda desses itens. O estoque de segurança foi o mesmo utilizado, da mesma maneira. Fizemos a comparação com essa fórmula do estoque de segurança e para outra fórmula que eu vou mostrar. E também para essa fórmula. As simulações foram feitas da mesma maneira, obtivemos também a quantidade a ser comprada e o ponto de reposição. E com essa comparação feita entre elas, também conseguimos determinar que não somente aquela outra fórmula gera um lucro maior. No caso, essa fórmula mais simples utilizada nos gerou um lucro maior, no caso de 1.638,12, comparado com esse lucro obtido de 350,88, para o mesmo modelo de lâmpada, para a mesma categoria utilizada no caso. Lembrando que para as lâmpadas de categoria nacional, nós não temos custo de venda perdida. Por quais motivos? Uma, que o lead time da lâmpada ele é curto, e o segundo motivo e principal é que nós podemos substituir a lâmpada por uma outra lâmpada sendo da mesma categoria. Agora, a partir desse ponto, nós vamos fazer uma análise, nós fizemos uma análise financeira, onde vai ser explicada a seguir. Bom, dando prosseguimento aqui, com a análise, a gente deu início à análise financeira da empresa. A gente teve acesso ao ADRE, ao fluxo de caixa, que nesse demonstrativo de resultado temos os indicadores da receita bruta, o custo comercial, o custo com os impostos, e com isso você chega na receita líquida, que em tese é a parte mais importante para a empresa. Depois disso, a gente passa pela despesa administrativa e a despesa com pessoal, tendo um custo total e com isso chegando ao EBITDA. A depreciação ela não se aplica na empresa, porque a empresa ela praticamente gira estoque e capital aplicado, então a depreciação não se aplica. O resultado financeiro vem justamente do capital aplicado, algum retorno financeiro que a empresa tem. Aqui seria o pagamento de imposto, e com isso você tem um lucro líquido. Aqui no índice você pode alterar o mês e o ano, para você ter acesso às informações separadamente. Abaixo temos as mesmas informações, só que feita uma análise vertical. Por que uma análise vertical? A análise vertical você consegue ver onde está escorrendo os gastos da empresa. Você está deixando mais dinheiro no custo, é por causa da despesa administrativa, é por causa do pessoal. Aqui você tem a porcentagem do quanto representa sobre a receita líquida. Então é um dado extremamente importante. Aqui temos o balanço resumido da empresa. Nessa próxima aba que fizemos, temos a análise dos 12 meses. Com essa análise dos 12 meses, é possível ver, a partir do momento que eu vier aqui no índice alterar o mês, vamos conseguir analisar o quanto que as importadas foram importantes para a empresa. Que o lucro contábil aumentou, obviamente isso é receita líquida, porque ela tem uma margem considerável. Aqui a mesma coisa, a gente pega a análise vertical, mas também dos 12 meses, para ver aonde teve um ralo, onde teve um gargalo. Se você for pegar aqui, por exemplo, em outubro de 2015, você deixou da sua receita, você deixou 87%
da sua receita você deixou nos seus custos e você tem uma alta despesa administrativa, com isso você acabou fechando no vermelho. Aqui é o resultado efetivo dos últimos 12 meses. Você faz um comparativo entre a receita líquida com o lucro contábil. É possível analisar que a empresa tem que ter uma receita líquida alta para que ela não feche no vermelho. Exemplos de janeiro e fevereiro. Aqui eu vou alterar o dado e vim para a análise dos 12 meses. Como a partir de outubro foram iniciadas as compras dos produtos importados, e é possível analisar que a empresa, exceto justamente no mês de outubro, todos os outros meses passou a ter lucro. Então mostra o quão é importante as importadas hoje na empresa, representa acima de 75%. E você pode analisar aqui da mesma maneira, você está tendo um custo maior por questão de importação, mas como você tem uma margem razoável, você consegue ter lucro, um lucro mais alto. Chegamos à análise financeira final, que é o que? O EVA. O que é o EVA? É o valor adicionado sobre o capital investido. Você pega alguns índices do mercado, a taxa livre de risco, a taxa livre de risco dos Estados Unidos, que seria o que? Você vai investir um valor e você está esperando ter 3,15% de retorno ao ano. Se você for tentar abrir uma empresa e ela te gerar 2% de retorno ao ano, não compensa você abrir essa empresa, porque compensa você investir no Tesouro Nacional norte-americano, que é o que a empresa, é o retorno, que é o investimento mais seguro do mundo. Obviamente ele tem algum risco? Tem, mas é extremamente insignificante. O risco país é o retorno que você deve ter se tratando de você está realizando um investimento aqui no Brasil. Você teria que ter um retorno de 4% ao ano. Por questões da situação econômica, é um índice um pouco alto. O prêmio do mercado se assemelha a isso. Também é um outro índice, é um outro método de calcular qual o retorno que você deve ter a partir do momento que você está aplicando o dinheiro no país. O beta do setor é o resultado de cada segmento. Quanto você deve ter um retorno se você investir, no nosso caso, no ramo de LED, hotelaria, algum outro tipo de serviço, construção civil. Cada setor tem o seu beta. O diferencial da inflação é nada menos que a inflação norte-americana diminui, subtraída a inflação brasileira é subtraída da norte-americana. Como a gente está usando a taxa livre de risco dos Estados Unidos, então o ideal seria usar esse índice de inflação, esse diferencial de inflação para calcular. O CAPM é o quanto que você deveria ter de retorno se tratando de um investimento por mês e por ano, levando em consideração todos esses índices que eu acabei de citar que estão acima. O retorno esperado por ano e esperado por mês. Aqui temos o realizado por mês e o realizado por ano. Você vê que está extremamente alto. Isso é um bom sinal? Obviamente é um bom sinal. Só que também, como a empresa tem pouco capital investido, ela não tem muito imobilizado, então o investimento dela é pouco, então o retorno se torna mais gritante devido a isso. Aqui, novamente, é o retorno que você teria esperado agora monetário, o anual e o mensal, o patrimônio líquido que você tem investido, o lucro que você está tendo no mês e o retorno do EVA, ou seja, está falando que você deveria receber R$500 por estar aplicando 39 mil, só que você está tendo retorno de 36 mil nesse mês.
Aqui, como você pode ver, o capital líquido da empresa é pequeno, porque ela faz retiradas com frequência, então por isso que o retorno sobre o que você investiu é relativamente alto. Aqui, indicadores do balanço, a liquidez geral da empresa, a corrente, se você vê a liquidez é alta, por quê? Justamente pelo que eu falei, como a empresa praticamente é estoque e caixa, a fluidez para poder dissolver a empresa é muito rápida, a liquidez imediata, como você pode ver, é um índice muito alto. Aqui mostra a necessidade de capital devido à variação que a empresa tem, e aqui mostra o fluxo de caixa, o resumo dele mensal e o anual. Aqui vocês podem ver isso no gráfico, o capital inicial no começo do período com a oscilação que ocorreu de recebimentos. Aí teve a despesa administrativa, essa despesa financeira que eu estou falando das retiradas que ocorreram, e com isso a empresa ficou no final do período com 44 mil. Isso aqui é o acumulado do ano, então mostra todos os recebimentos, todas as retiradas, e também obviamente vai parar nos 44 mil, porque o acumulado vai parar até o mês solicitado. Após todas as análises serem feitas, o próximo passo do TCC será transcrever tudo o que nós fizemos para a parte escrita conforme solicitado. Com relação ao trabalho feito até o momento, estamos abertos à dúvida e qualquer tipo de melhoria e sugestão que seja possível. Obrigado.